Olá a todos e bem-vindos ao webinar do ECO by Pessoas sobre cultura empresarial, os desafios no regresso ao escritório. Depois do fim do teletrabalho, as equipas estão a regressar ao escritório, mas os modelos de trabalho têm diferido de empresa para empresa. Há quem tenha optado pelo trabalho 100% remoto, há ainda outros que apostam no modelo híbrido, mas ambos estes modelos trazem novos desafios, quer ao nível da criação, quer ao nível da manutenção da cultura empresarial. E para discutirmos estes desafios, tenho comigo Filipa Ferreira, Senior Director of People Portugal na Talkdesk, Pedro Henriques, Human Resources Head na Siemens Portugal, e ainda André Ribeiro Pires, Chief Operating Officer da Multipessoal. André, começamos mesmo por si. Na apresentação do futuro campus da Farfetch, em Matosinhos, o José Neves, fundador e CEO da startup, afirmou que é impossível criar cultura de empresa à distância. Concorda com esta afirmação? Bom dia. Antes de mais, eu queria agradecer o convite e também aqui a possibilidade de estar a discutir convosco este tema tão importante, não só neste momento, mas na vida das empresas. Eu diria que é mais um desafio, é apenas só mais um desafio que estamos a viver. É como se resumíssemos a um pequeno, ou a um detalhe, aquilo que é o ciclo de vida de uma empresa e de uma transformação, ou daquilo que é a atividade continuada de uma empresa. Não sei se é mais difícil fazer à distância. Eu acredito que é mais difícil sermos forçados a adaptar-nos a um modelo que não estávamos praticamente todos à espera. A pandemia veio apenas acelerar aquilo que já acontecia, ou seja, forçou-nos a mudar muito rapidamente um conjunto de hábitos, principalmente no trabalho, e essa talvez seja a razão pela qual discutimos tanto este tema e ainda estamos tão a palpar aqui um bocado o terreno do que é que serão os próximos tempos sobre cada uma das realidades, e aqui no nosso fórum temos aqui várias realidades, mas naquilo que diz respeito efetivamente à cultura, da mesma forma que fomos obrigados a acelerar a forma de trabalho, também a cultura aqui teremos que ser obrigados a adaptar a forma como é que a cultura é disseminada e promovida nas organizações para chegar ainda mais rapidamente a esse objetivo. E Filipe, eu gostava também de ouvir a sua opinião acerca do mesmo tema. Considera que a distância impossibilita a criação de cultura empresarial ou não? Obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui hoje, a vocês e a quem está aqui comigo a discutir este tema que nos é tão querido e crítico nesta fase atual. O que é que eu diria? Acho que é como dizíamos antes, uma exigência diferente daquela que muitas organizações tiveram até agora, mas falando na Talkdesk, nós somos uma empresa global em que já antes do período da pandemia tínhamos e temos equipas distribuídas por diferentes geografias. E quando falo de diferentes geografias, posso falar em Portugal, em diferentes localidades, como posso falar em equipas que têm pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos e em Portugal. Portanto, esta era uma realidade que já acontecia e, naturalmente, que a empresa, ao longo do tempo, foi tendo que adaptar, eu diria, as suas práticas, os seus incentivos, vamos chamar assim, para conseguir promover uma cultura que é vivida de uma forma global, mas que não deixa de ter depois as suas adaptações àquilo que também é a idiosincrasia de cada uma das culturas do próprio país, não é? Portanto, o que é que eu posso dizer a esse nível? Acho que é exigente, e nós já sentíamos essa exigência antes da pandemia, por sermos uma empresa global, mas acho que é sempre possível. Temos é que, de facto, reinventar-nos, muitas das vezes, nas nossas práticas políticas e, particularmente, na liderança, quando queremos, de facto, que as pessoas se orientem para determinados valores e que sejam incentivados determinados comportamentos que ditam aquilo que, de facto, nós achamos que é a cultura empresarial que seja vivida. Pedro, no caso da Siemens, optaram por um ambiente de trabalho totalmente remoto, caso o colaborador assim queira. Sentem que a vossa cultura empresarial pode ser afetada de forma negativa com essa decisão? Uma pequena nota, Helena. Nós optámos, o nosso framework permite até todos os dias. Portanto, até desde 2015 que tínhamos uma orientação de que podíamos fazer até 2 dias por semana em casa ou noutro local e os restantes dias no escritório. E o que nós fizemos foi retirar essa barreira dos 2 dias e deixar ao nível da equipa e das pessoas a decisão de quantos são esses dias.
Simplisticamente, e por uma questão de facilidade, diria, aritmética, dizemos que 2 a 3 dias por semana no escritório seria bom, mas para já ainda vamos ver ainda estamos todos a aprender neste regresso. E, portanto, neste regresso ao escritório, não gosto muito da palavra regresso, porque parece que é regresso ao passado, e não é. Voltamos ao escritório para fazer coisas diferentes e se calhar lá iremos mais à frente. Para responder à sua pergunta, eu acho que há um elemento novo na construção da cultura da empresa, e o elemento novo é o trabalho à distância como um modelo normal. Não é qualquer coisa. De início nós dizíamos que era um benefício para o colaborador, hoje já não é só um benefício, ou já não, pode não ser só um benefício, é um modo de trabalhar. Como é que se faz a liderança virtual? Como é que se faz trabalho de equipa virtual? E este ano e meio, no início pensávamos que iríamos ter um trimestre em casa e finalmente estamos com um ano e meio. O último dia que fui ao meu gabinete foi no dia 13 de março de 2020 e o edifício está fechado, vai abrir amanhã, já agora. Portanto, amanhã parece que é um dia de festa que até tem escritório e edifício e essas coisas todas. Portanto, a cultura empresarial, no meu ponto de vista, vai continuar a ser construída, não é destruição de cultura empresarial, ela vai existir com elementos novos que nós temos que saber integrar e assimilar dentro do nosso modelo de trabalho. E julgo que nenhum de nós está naquela posição de pensar que isto agora é um mal que veio ao mundo. Não. Isto é uma circunstância nova, como já surgiram muitas outras no passado, que nós temos que integrar e se soubermos integrar, temos melhores condições para responder aos desafios globais que a empresa tem. E, portanto, como é que faz o leadership global? Como é que se trabalha em equipa? Quais são os dias que se está em escritório e quais são os dias em que não se está? Inclino para pouca regulamentação e poucas regras, mas o escritório é um espaço de boas vivências de networking. Ir para o escritório, ligar o computador e trabalhar também o fazemos de casa, unilateralmente. Portanto, há todo aqui um mundo. Eu acho que é uma nova cultura empresarial, sim, que é construída sobre a anterior com elementos novos. Mas quais é que são os modelos e as estratégias que, no caso, a Siemens está a adotar para continuar a fomentar a cultura da empresa? Bem, isso temos uma lista tremenda de iniciativas. Por exemplo, o Yammer, a rede social interna, tinha impacto e ganhou um impacto muito maior. Hoje está com quase 1.500 utilizadores na rede social. Temos um conjunto alargado de iniciativas, town hall, feitos via virtual. Obviamente não nos podemos reunir todos na empresa. Tem um conjunto muito alargado de iniciativas, workshops, muitos também virtuais. Têm sido virtuais, de muitos temas de saúde pessoal, temas de well-being, de benefícios. Temos sido procurado e temos sido muito mais proativos a dirigirmos às pessoas e a pôr propostas em cima da mesa. Essa é a construção que se está a fazer, estamos todos a aprender. Daqui a 1 ano ou 2 tenho a certeza que somos mais experientes na matéria, mas não tenho dúvidas que esse é o caminho. André, a Multipessoal para já está a funcionar com o modelo híbrido. Isso não aumenta o desafio, já que tem as duas opções de trabalho? Porque muitas vezes dizemos que o trabalho 100% remoto tem um desafio, o regresso ao escritório tem outros, mas no vosso caso tem aqui um modelo híbrido. Como é que lidam com este desafio? Eu diria que a principal razão pelo que temos este modelo híbrido tem a ver com a diversidade de funções que temos na nossa organização. Nós somos cerca de 180 pessoas internas, mas depois temos 10 mil pessoas em clientes. Nesse caso das 10 mil pessoas em clientes, obviamente, aqui para sermos muito sinceros, estamos a falar de praticamente 100% destas pessoas que estão em trabalho presencial, não fazem trabalho remoto, a não ser, obviamente, aqui algumas operações muito específicas e mais ligadas aos serviços. No caso da nossa organização interna, é muito fácil de gerir porque o modelo híbrido permite não só aqui alguma autonomia também às próprias pessoas, a gerir às próprias lideranças, a equilibrar aquilo que é a presença das equipas no escritório, mas também algumas equipas que não precisam de todo e que aí talvez seja o grande impacto mais imediato ou mais efetivo dessa transformação é que há equipas que não precisam de toda esta presença no escritório e provavelmente vão continuar sem precisar. Obviamente que aqui depois há algumas preocupações e que eu gostaria também de trazer aqui um bocadinho para cima da mesa, que são talvez aquelas que normalmente não falamos, que são aquelas que são as que já conhecemos de 18 meses deste flagelo ou deste percalço, vamos falar na história do mundo.
que tem a ver, obviamente, com aquilo que é o impacto real no desempenho e na própria motivação que as pessoas têm nas organizações. Acho que a forma mais fácil de resumir é um bocadinho trazer a visão de como era antes. Como era antes, nós antes tínhamos pessoas com imensa produtividade, aquelas pessoas que nós sabemos que estão sempre disponíveis, vamos chamar assim, e que têm uma enorme vontade de crescer, de aprender, de evoluir, e temos outras pessoas que ainda não estão aí, querem, mas ainda não estão aí, e que precisam de mais ajuda, mais apoio. Este modelo de sermos forçados, e não é o modelo do teletrabalho para a frente, o modelo que existe para a frente, é híbrido, é o teletrabalho, acho que ainda é bastante por palpite neste momento, diria que globalmente ainda assim estas pessoas, no fundo, extremaram esta situação. Quem era muito produtivo, com muita vontade, é ainda mais produtivo, com muita vontade, ainda mais disponível, o que se torna um problema. São pessoas que, no fundo, estão sempre ligadas, vamos chamar assim. Quem tinha dificuldades, mais necessidades de apoio, mais necessidades de acompanhamento, tem ainda mais neste momento. E esse talvez seja o maior desafio, que é garantir este equilíbrio, mais do que ter uma boa política, mais do que ter um bom acompanhamento, até das áreas mais transversais que podem fazer esse acompanhamento, seja recursos humanos, seja people development, até outras áreas mesmo que começam a entrar aqui neste apoio mais de quem está remoto. É aqui o trabalho das lideranças e de ter aqui quase como um tailor-made muito específico para cada pessoa, daquilo que é o desenvolvimento e o acompanhamento que é necessário para garantir que estas pessoas são mais harmonizadas, mesmo as mais produtivas, que temos que garantir que elas não se esgotam. E sei que todos nós, nas nossas organizações, conhecemos quem é que é essa pessoa, que seja a que horas está sempre disponível, que está sempre pronta, e que mais cedo ou mais tarde isso também tem um retrocesso. Por isso, mais do que o modelo, é essencial que as lideranças trabalhem aqui nesta análise constante das equipas para perceber qual é o modelo adequado e com muita autonomia conseguir decidir o que é o melhor para cada um. Filipa, mesmo antes da pandemia, algumas empresas investiram milhões em novos escritórios para os tornarem mais atrativos para os colaboradores, com áreas de mindfulness, áreas de convívio. E passando aqui o exagero, será que ter uma mesa de ping-pong é de facto a melhor estratégia para criar e manter a cultura de empresa nos dias de hoje, agora sim, já com histórico de pandemia e teletrabalho? Será que isso ainda pode fazer algum sentido nos escritórios? Bem, de facto, pelo menos no caso da Talkdesk, os escritórios, antes da pandemia, já tinham um papel muito forte do ponto de vista de colaboração e de ser um ponto de encontro entre os colaboradores, ou seja, havia colaboradores que já trabalhavam presencialmente no escritório num trabalho mais individual, quando tinham que o fazer, mas havia outros, por exemplo, que não estavam permanente no escritório quando tinham que fazer trabalho mais individual. E, portanto, os escritórios já estavam organizados de forma a nós termos espaço para quem quisesse estar a trabalhar individualmente, mas mais do que tudo, tínhamos escritórios também muito preparados para conseguir suportar reuniões de equipa, com pessoas que estavam localmente no mesmo sítio ou até noutras geografias, e espaços muito comuns de trabalho em que me permitiam muito sessões de brainstorming, permitiam muito ter copas abertas, sítios para fazer um all hands, sítios para nós conseguirmos trabalhar. Nós estamos a falar numa empresa, pelo menos no caso da Talkdesk, que está a querer revolucionar o mercado onde se insere e transformar uma experiência do cliente. E, portanto, todos os dias, com este crescimento muito acelerado, nós puxamos muito pelas equipas numa lógica de criatividade, inovação, descobrir novas soluções. E o escritório era uma peça fundamental para esta também reunião e este brainstorming, que, num período em que nós fechamos os escritórios, passou a ter que ser adaptado a um contexto diferente. Falando particularmente na mesa de ping-pong, nós podemos estar a falar na mesa de ping-pong, como podemos estar a falar numa copa, como podemos falar noutra coisa, ou seja, eu acho que depende muito daquilo que é a cultura da organização e depois depende muito daquilo que é o ciclo de vida de cada um dos nossos colaboradores. Não é? Eu digo muitas das vezes, eu posso ter vários colaboradores que têm a mesma idade, vamos chamar, por exemplo, fator idade, que 30 anos, não é? E temos uns que têm filhos e família em casa e, portanto, por exemplo, estavam no escritório numa lógica de reunião de equipa, brainstorming, mas depois do escritório, por exemplo, regressavam a casa porque tinham estas responsabilidades, como temos outros com a mesma idade, por exemplo, que viviam sozinhos e o escritório era um prolongamento depois de um momento de convívio em que as
pessoas depois iam todas jantar, beber uns copos e partilhar. Portanto, nós, mais do que tudo, estamos a querer trabalhar, e eu acho que os escritórios têm que ver com aquilo que possa ser a experiência que nós queremos trazer a cada um destes colaboradores. Quanto mais eles sejam flexíveis, mais permitem que eu própria, quando vou ao escritório, vou usufruir dele da forma como para mim me faz sentido. Se para mim me faz sentido ter uma mesa de ping-pong ou ter um momento de convívio, e isso pode trazer que as pessoas se reúnam, que estejam bem, não acho que não haja problema nenhum em haver uma mesa de ping-pong. Se tem que ser a mesa de ping-pong, não necessariamente. Não é? Temos é que encontrar de facto aquilo que motiva as pessoas, aquilo que as pessoas procuram, encontrar formas de facto respondermos a isso, porque, pelo menos na nossa concepção daquilo que é o propósito do escritório, é de facto um objetivo de trabalho, mas muito também de poder reunir as pessoas e poder que as pessoas se sintam bem umas com as outras. E, portanto, o papel do escritório sempre foi este papel híbrido, vamos chamar assim, entre as dimensões foco no resultado e na produtividade, mas com o que é que podemos fazer para isto e muito foco, de facto, em que as pessoas se conhecessem, interagissem, porque isto depois tinha, de facto, um impacto muito forte na forma como trabalhavam colaborativamente para a obtenção dos resultados que queremos atingir e com a rapidez e o crescimento acelerado que o negócio da Talkdesk existe neste momento. E falando aqui no caso dos colaboradores que entraram em funções na altura de teletrabalho, e não só na altura, nas empresas que agora continuam a adotar esse modelo, falando nestes casos em particular, Filipe, eu acho que a Talkdesk teve alguns destes exemplos. Como é que vocês fazem o onboarding destas pessoas em teletrabalho? Aliás, houve muitas pessoas que entraram na Talkdesk, nós continuamos a crescer e, portanto, entraram neste período pandémico e que nunca viveram o que é um escritório. Eu diria que o facto de nós sermos remote friendly também foi um fator de atratividade para estas pessoas. Vou dar um exemplo. Nós recentemente voltamos e nós temos feito com alguma regularidade surveys para tentarmos perceber as preferências das pessoas e tentarmos perceber do ponto de vista organizativo e de liderança como é que nós nos vamos organizar para o futuro, ou o presente futuro, e dizer que há um conjunto de pessoas, por exemplo, que já entraram neste contexto e que aceitam a proposta de voo da Talkdesk na perspectiva de que eu posso trabalhar, agora vou inventar, em Vila Real, e que sei que provavelmente, se calhar, pelo menos no curto prazo, não perspectivamos ter ali um escritório ou um coworking space, porque não temos massa crítica suficiente para o abrir, mas que a pessoa sabe que vai estar integrada e a trabalhar e vai ter exatamente a mesma proposta de valor ou experiência que outros que, se calhar, que vão ter uma vivência em escritórios ou em coworking spaces. O que é que eu posso dizer do ponto de vista do onboarding? Nós tivemos que fazer algumas adaptações, particularmente naquilo que tem que ver com o contexto, por exemplo, de orquestrar equipas de IT, para suportar este onboarding à distância. Mas, mais uma vez, esta já era uma nossa realidade. Okay? Porque eu já tinha pessoas, por exemplo, a entrar para trabalhar noutros países em que não havia escritórios. E, portanto, o que é que foi importante e que está sempre a ser trabalhado continuamente? Como é que nós orquestramos estas diferentes áreas que concorrem para o onboarding, sejam áreas de learning, sejam áreas de suporte da IT, sejam as áreas de induction nas diferentes áreas, como é que nós suportamos um processo de onboarding que, independentemente de onde é que as pessoas estão localizadas, a experiência possa ser a mesma e que consigamos os mesmos resultados. Exigiu algumas adaptações, sem dúvida, em alguns contextos em que as pessoas, maioritariamente, por exemplo, em Lisboa, no Porto, Coimbra e Aveiro, estavam e podiam ir ao escritório, por exemplo, agora vou falar na realidade portuguesa, mas não foi aí o desafio que para nós foi mais exigente. Pedro, e no caso da Siemens, vocês têm alguma técnica para acolherem estes novos colaboradores e garantirem o contacto entre eles de forma a que se conheçam e convivam, entre aspas, como se estivessem no modelo presencial? Tomamos uma série de iniciativas, sim. Desde março de 2020 admitimos já passou de 500 pessoas, portanto 25% da empresa nunca trabalhou no escritório. Para eles a empresa não é aquelas instalações, os edifícios e tudo isso. Para eles a empresa é o monitor do computador e o logotipo que tem lá em cima, geralmente do lado direito, com o nome da empresa. Medidas, é óbvio que fizemos aquilo que é um processo de aprendizagem, é das áreas, do meu ponto de vista, em termos de aprendizagem deste ano e meio, dos mais complicados. Fizemos os passos que todos tínhamos de fazer, os processos de seleção, a integração, as sessões de onboarding,
todas as pessoas tiveram sessões de onboarding, fizemos a integração com as equipas, fizemos tudo isso, mas há uma área muito grande que no meu ponto de vista, é uma limitação no teletrabalho, que é a pessoa quer ir às instalações, quer ver as instalações, quer ver o chefe, sei lá, e os colegas, uma vez, duas, nunca nos vimos. Falámos muitas vezes por Teams, mas nunca nos vimos. Eu na equipa tenho 3 pessoas que nunca vi. Trato com elas, já hoje tratei há um ano ou um ano e meio, e este é um ponto que é uma limitação séria. Portanto, o que fizemos foi propiciar a criação de grupos nas redes sociais internas, de grupos específicos, para partilhar informação em termos de onboarding e com as FIAs das áreas. O processo correu, eu ia dizer bem, ou se calhar melhor do que esperaria, porque é daquelas áreas onde precisamos de contacto com as pessoas e as pessoas querem o contacto connosco. Esta integração, já agora, não sei se me estou a afastar da sua questão, teve também outra reserva, que é, nós achamos que temos um valor acrescentado no site. Temos piscina, temos ginásio, temos cantina, uns jardins que foram de projeto interessante, e acreditamos que é uma proposta de valor para quem vai para lá trabalhar. Ficar em casa, perdemos todos esses elementos. Portanto, é uma plataforma da IT. Sim, faz-se, cria-se condições, criamos networkings próprias para recém-integrados, acompanhamos virtualmente, acho que se fez bem, mas é daquelas áreas onde, pelo menos no meu ponto de vista, quando houver o tal dito regresso ao escritório, no meu ponto de vista, em termos de HR, é uma das primeiras a pensar bem como é que se faz. Tirar partido da distância, do teletrabalho, mas em algumas áreas o que nós queremos mesmo é mostrar a nossa proposta de valor completa, e essa também tem que ver com o site onde se trabalha. André, no caso da multipessoal, vocês têm, além do vosso ponto de vista, enquanto multipessoal, também conseguem ter o ponto de vista de algumas das empresas com quem vocês lidam. E nesse sentido, gostava de perceber, tendo em conta que têm também esse conhecimento das outras empresas, como é que vocês sentem esta adesão das pessoas, não só na vossa, mas também nas outras empresas, a estes novos modelos de trabalho? Em primeiro lugar, eu acho que é importante ir para a realidade nacional, onde os serviços não são para a realidade mais presente. Se estivermos a falar do que é relacionado com a indústria, o teletrabalho não existe, nem sequer nos serviços, neste momento, nem sequer nos serviços de suporte à operação. A maior parte das empresas que acompanhamos aqui na indústria, as próprias pessoas que trabalham no suporte às operações optaram por não fazer o teletrabalho e estar presente junto às operações. E isso é bastante presente, aliás, a realidade portuguesa ainda tem muito presente os restantes setores para além dos serviços. No que diz respeito aos serviços, temos visto aqui alguma aceleração no regresso ao escritório, para ser muito sincero. E isso tem sido visível, quem está na estrada nota-se bastante nos últimos tempos por causa do trânsito. Acho que é tipo o indicador melhor para além de quem se relaciona com empresas, mas tem sido visível, temos sentido bastante que as empresas procuram fazer regressar, criar condições, obviamente, para fazer regressar, e acredito que estas medidas de desconfinamento que agora foram aplicadas estão também elas a acelerar, deixando um pouco ao critério das próprias empresas a forma como é que deve ser gerido a própria forma de trabalho nas organizações. Deixa-me trazer também aqui uma outra visão, talvez, que nós, da mesma forma que temos acesso a muitas empresas que connosco trabalham diariamente, também temos a outra perspectiva dos candidatos. E se formos tocar aqui na área de recrutamento e seleção especializada, onde recrutamos os quadros médios superiores, onde temos uma larga história nesta área, e estamos organizados aqui um pouco à semelhança do que é tradicional, pelas 4 grandes áreas, Finance and Banking, Sales and Marketing, IT e Engineering, é muito curioso a grande mudança que se operou nos candidatos. Eu diria que é muito maior esta mudança do que propriamente aquela que temos vindo nas organizações, que é a preocupação latente que existe num candidato quando procura um novo emprego ou procura ou está a tentar perceber se está ou não está à procura de um novo desafio. Tirando aqui, como disse, a área de engenharia, onde eu diria muito pouco mudou, as entrevistas continuam a ser feitas fora de horas e às vezes nos carros, onde conseguem-no fazer, porque estão muito presentes nas operações. As restantes áreas, a primeira preocupação tem sido como é a postura da empresa onde estão em processo na perspectiva do teletrabalho.
mas também como é que lidaram com a pandemia e como é que iriam lidar no futuro com uma situação semelhante. E que são dois fatores muito interessantes naquilo que é o employer branding das empresas em Portugal, e que é um paradigma que pode pôr em causa o modelo de contratação de futuro de muitas das empresas, principalmente aqui sim neste serviço, para conseguirem atrair jovens para esta realidade, por terem ou não terem aquelas condições. Acredito que nos próximos meses também muito vai mudar a nível do tal definição mais perfeita do que é o modelo de trabalho futuro, mas há esta ambição de quem muda, de que vá para uma situação onde haja maior agilidade do horário de trabalho, maior possibilidade também de fazer teletrabalho, ainda que não sabemos ainda, como volto a repetir, se esse é o modelo efetivo para o futuro, tirando novamente os sítios onde já era aplicável antes, mas este adicional, que é a preocupação de qual é a saúde financeira da empresa, da forma como lidou com a pandemia, se teve que se fazer sair pessoas, porque aí torna-se um elemento pouco atrativo e, por outro lado, muito atrativo para quem conseguiu lidar de forma diferente durante a pandemia. Por isso, eu diria que estas duas realidades, mais do que a reação, preocupa-nos muito aquilo que é o que é que as empresas estão a fazer para garantir que quando contratam, é natural para manter o modelo de negócio, que contratam sempre, que estão a trabalhar a sua imagem e trabalharam bem durante este período pandémico para conseguir garantir que para o futuro conseguem atrair os melhores recursos. Mas André, falou aí do caso de várias empresas estarem realmente a preparar o regresso ao escritório, não é? Portanto, presencialmente. E aqui surge outra questão que é, será que essas empresas que preparam esse regresso ao escritório, portanto, que estão a preferir o trabalho presencial, será que não sentem que o teletrabalho poderá levar a uma rotatividade maior de pessoas pela falta de ligação emocional entre colaborador e empresa? Será que neste contexto a cultura de empresa, sendo que este é o tema do nosso webinar, será que neste contexto a cultura de empresa não sairá mais prejudicada? E se calhar a realidade mais conhecida. Eu estou há muitos anos ligado a projeto de transformação e talvez aquela maior aprendizagem que existe na transformação é que não dá para forçar a mudança de uma cultura. E pegando na pandemia como um exemplo também de uma transformação que nos foi forçada, não será a pandemia também que nos vai forçar a mudança da cultura, porque a cultura tipicamente é promovida pelo exemplo, pelas lideranças, por um conjunto de iniciativas que acontecem unas, mas que estão alinhadas com o propósito, com a visão, com a missão, com os valores, aquilo que normalmente parece que está só escrito, mas que tem que ser praticado e que leva a esse resultado final. Não, acredito que sim, acredito que é muito difícil para uma organização manter vários modelos e pensar que esses modelos vão ter que dar resposta a essa tal missão. Mais uma vez, aqui o desafio é eminentemente das lideranças, das várias lideranças, e não da liderança mais alta ou da administração de uma empresa. Aqui o desafio é efetivamente de cada liderança, e o desafio para quem está a fazer a parte, talvez a gestão mais elevada, é desenvolver constantemente estas lideranças e acompanhar estas lideranças para que, seja em que modelo de trabalho for, consigam promover essa tal cultura empresarial. Agora, a cultura, imaginemos, no nosso caso, a nossa principal preocupação naquilo que foi a definição da cultura, ou pelo menos a definição da missão, da visão e dos valores, para esta fase de transformação que vivemos há 3 anos na nossa organização, foi mantermos mais próximos, estarmos ainda mais próximos daqueles que nos procuram, não é? Para todos nós, os 4 que aqui estamos, alguns já mudámos de emprego, e mudar de emprego é um momento importante das nossas vidas, e nós só lidamos essencialmente com pessoas que mudam de emprego, e mudam de emprego com muito volume. Todos os meses trabalhamos com cerca de 1.000 a 1.500 pessoas que estão a mudar de emprego naquele momento. E essas pessoas precisam de nós quando mudam, precisam de nós quando têm o primeiro vencimento, precisam de nós quando querem mudar novamente. Ou seja, e a nossa cultura é muito orientada, e a definição da nossa cultura é muito orientada para estar próximo daqueles que mais precisam de nós num momento tão importante das suas vidas como a mudança de emprego ou a manutenção do emprego. E aí o modelo de trabalho que nós temos na organização é um bocadinho imaterial. Aqui o que vai fazer a diferença daquilo que é a ligação a estas pessoas é aquilo que é culturado diariamente pelas lideranças para fazer acontecer. E acredito que isto é a realidade de várias organizações, e depois, obviamente, dependendo da sua dimensão, mais fácil ou mais difícil será fazer chegar. Mas eu diria que passa muito mais do que o fazer regressar pessoas aos escritórios, é fazer o desenvolvimento das suas lideranças para garantir esse equilíbrio.
Filipe, e pegando aqui nesta questão que estava a fazer também o André, da questão da rotatividade poder ser maior no teletrabalho, no caso da Talkdesk, pergunto se com a falta de talento disponível no setor tech, isto não poderá ser um problema adicional, ou seja, este fator de provavelmente haver uma rotatividade maior de pessoas com o teletrabalho. Bem, no mercado tecnológico nós sabemos que o mercado está muito quente, não é? E, portanto, os desafios são muito exigentes, seja do ponto de vista da atração, seja do ponto de vista da retenção dos colaboradores. Eu diria que com a pandemia, do ponto de vista da atração e o facto de nós assumirmos claramente que éramos uma empresa, ou passamos a ser ainda mais uma empresa remote friendly, nesse aspecto permitiu-nos abrir muito mais a nossa piscina de talento. Não é? E, portanto, enquanto antes já estávamos disponíveis e abertos a recrutar pessoas em diferentes geografias, a verdade é que a nossa estratégia era muito tentar localizar as pessoas mais próximo daquilo que são as suas equipas naturais, dentro daquilo que era possível. Agora, o que é que nos aconteceu do ponto de vista de, assumidamente, fizemos uma transição para trabalho remoto, 100% remoto. Eu diria que pequenas funções não foram possíveis, mas tendo em conta aquilo que nós trabalhamos, nós estamos praticamente 100% as equipas a trabalhar remotamente. O que é que isto fez? Com que os desafios do ponto de vista da atração de talento e a pool de talento pode ser maior, mais abrangente, e agora estou a falar em Portugal, mas podia estar a falar, mas nós aqui estamos a falar particularmente desta realidade, passou-nos a ser possível, lá está, como dizia há pouco, recrutar pessoas no Algarve, em Vila Real, ou noutras geografias que antes, se calhar, não era o nosso enfoque. E, portanto, do ponto de vista da atração, este aspecto eu diria que foi positivo. Do ponto de vista da retenção, nós temos, como qualquer empresa tecnológica, desafios no contexto atual do ponto de vista da retenção. Eu diria que os escritórios, de facto, tinham um papel magnético também na promoção destes comportamentos. O que é que nós tentamos fazer? Traduzir, na medida do possível, aquilo que acontecia no escritório diferenciador e lá está. O que era mais diferenciador? A lógica mais colaborativa, etc. Portanto, não era o trabalho mais individual ou não era simplesmente uma reunião, que muitas das vezes já tínhamos pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, e tínhamos que usar os meios digitais para o fazer. Foi como é que nós, ao nível particularmente das equipas, conseguimos traduzir um bocadinho o ambiente de visita no escritório para uma lógica 100% remota, não é? E, como diziam também aqui há pouco, também nós tentamos implementar um conjunto de novas políticas, novas práticas, novos benefícios que promovessem este bem-estar também nesta lógica de estarem as pessoas 100% remotas. Não é? Nós temos, por exemplo, a título de exemplo, nós temos um budget atribuído para o líder usar com as suas equipas, associado muito a team building. É? Sabemos que no contexto pandémico este budget foi usado muito mais em eventos virtuais, mas eles continuaram a acontecer. Ou seja, fora daquilo que era um enfoque mais puro e duro no trabalho, houve a recriação de momentos, por exemplo, continuamos a ter os nossos all hands, continuamos a ter momentos em que as pessoas se juntaram todas para almoçar, cada uma à distância, mas juntavam-se nesse momento. Temos equipas, por exemplo, que preferem ter um Slack channel aberto e alguma coisa online, e, por exemplo, há equipas que estão permanentemente, durante algum período de tempo, com o Zoom ou o Meet ligado, não é? Como se estivessem no escritório a trabalhar e conversam umas com as outras como, olha, está a surgir isto, e estão ligadas e estão a resolver. E as equipas foram-se adaptando a isto de forma diferente, não é? Porque se há algumas pessoas, como eu dizia há pouco, que se adaptam, que preferem determinado tipo de lógicas de trabalho, há outras que não. E, portanto, como dizia o André, também aqui nós tentamos suportar as próprias lideranças a tentarem conhecer melhor as suas equipas e tentar pôr em prática um conjunto de lógicas de atuação, de liderança e de gestão de equipa que conseguissem, de alguma forma, responder às exigências ou às necessidades e às preferências da equipa e tentar aqui algum alinhamento. Não é? Eu estava a falar este exemplo de estarem ligados, há equipas que adoram isto, outras equipas que não, porque isto é um fator distrator, etc. Portanto, nós aqui não conseguimos, nem pretendemos, do ponto de vista mais, vamos chamar-lhe corporativo, estar a ter um conjunto de práticas ou guidelines muito concretas que depois nós sabemos que tem que ser de facto o manager ter autonomia e responsabilidade para, suportado por estas políticas e por nós, conseguir ajustar as práticas. Pronto, falei aspectos de retenção, nós tivemos de facto esta lógica do budget atribuído às equipas para fazerem atividades de team building
virtuais, porque na altura não era possível fazer de outra forma. Agora já estamos a começar aos poucos a consegui-los fazer mais presencial. Passamos a ter, por exemplo, aulas de fitness online para toda a gente. Quem quisesse juntava-se, era um momento, lá está, era tal questão que o escritório também fazia. Ao final do dia as pessoas juntam-se e, se quiserem, um dia estão a participar numa aula de yoga, o outro dia estão a participar numa aula diferente. Portanto, tentamos recriar isto e também introduzir novos momentos em que permitisse que as pessoas se conhecessem entre diferentes equipas. Porque o grande desafio também surgiu eu antes conhecia muito mais gente, eu agora estou muito mais focada na minha unidade de negócio e a conhecer estas minhas pessoas. E, portanto, um dos grandes desafios que tivemos e que estamos a trabalhar é como é que conseguimos continuar a promover algumas iniciativas que permitam esta articulação entre pessoas que normalmente não trabalham nos mesmos temas, mas que, se estivessem no escritório, naturalmente iam tomar um café e passavam a conhecer-se. Okay? Tivemos algumas iniciativas também das pessoas randomly conhecerem pessoas diferentes de outras equipas e tentámos promover e tentar recriar aquilo que acontecia naturalmente no escritório. E, Filipe, é interessante até tocar nesse ponto, porque julgo que foi até um estudo da Microsoft que realmente chegou à conclusão de que o teletrabalho poderia até aumentar a produtividade dos colaboradores. No entanto, havia aqui um fator que ficava um bocadinho mais aquém daquilo que eles esperavam, que era o fator criatividade. E eles justificavam isso precisamente pela falta de interação humana, já que muitas das vezes a criatividade surge dessas relações, dessas interações. Portanto, é interessante ter pegado aqui nesse ponto e vou agarrar nele para questionar ao Pedro, no caso da Siemens, qual é que são então os métodos, quais é que são os métodos que vocês usam, além daqueles que enumerou anteriormente, das plataformas, para tentar manter essa criatividade, já que ela, sem criatividade, a cultura de empresa fica realmente muito mais para baixo daquilo que será pretendido pela companhia, neste caso. Helena, deixa-me dizer-lhe o seguinte: as plataformas são ótimas para realizar tarefas, fazer coisas, atingir deadlines, começar e acabar a tarefa, fazer criatividade, sim, na partilha de conhecimento das premissas. Agora, aqui, pelo menos para o nosso conhecimento, o que tem um elemento importante vai ser, de facto, o regresso. É para isso que o escritório está vocacionado no futuro. E quando digo o futuro, não foi agora. Este processo já tem muitos anos. A única coisa que a epidemia fez foi acelerar o processo, mas os nossos escritórios estavam alterados já, o layout. Tínhamos mudado nos anos anteriores, porque era o processo que nós pensávamos que iria acontecer em 4 ou 5 ou 6 anos, aconteceu em 6 meses, e ao fim do ano estamos todos na fase seguinte. Agora, a criatividade na parte de networking e de trabalho conjunto é a raiz, se calhar é a razão de ser do escritório, porque senão não precisávamos de escritório. E as tarefas fazem-se muito, há muitas plataformas de colaboração transnacionais, acedemos a conhecimento na Índia, no Japão, nos Estados Unidos e na Alemanha, via plataformas, em grande parte dos casos. Reunimos e falamos com pessoas em todo o mundo, via plataformas, é certo, e são elementos importantes da criatividade. Mas a parte que é a criatividade com equipas locais, e a criatividade não é só com equipas locais, frequentemente é transnacional e aí faz-se pela plataforma, mas a parte que é nas equipas locais é aquela que nós entendemos que mais vocacionada está para ser feita no escritório. Vocacionada não quer dizer que tenha que ser, até porque a criatividade às vezes não vem bem por decreto e não vem bem quando se decide que se quer. Agora, aquele espaço que vai ter que ser um espaço agradável, que se vir alguns dos espaços nem os identifica como espaços de trabalho, todo esse espaço vai ajudar a criar as condições, mas não é o único, nem é um requisito ter que o ter. Portanto, eu sei que estou a dar uma resposta um bocadinho difusa, porque não há resposta certa. Há elementos da resposta em cada uma das circunstâncias em que o trabalho se desenvolve. Basicamente, o que gostava de partilhar é isto mesmo. Quanto às questões de horários ou outra, isto já há muitos anos que não temos, que é flexível. Portanto, o que nós queremos é que a pessoa se organize e partilhe para a equipa, ou com a equipa e dê à equipa. E, portanto, nesta fase, é a tal fase de mudança cultural, em que os elementos centrais vão ser com cada um e ao nível de cada equipa, e ao nível da constituição das equipas. Por exemplo, a hierarquia perdeu uma parte substancial do peso que teve no passado.
Perdeu porque as questões são muito multi-equipas e entre especialidades e entre especialistas de diferentes áreas. Já agora devo dizer que partilho tudo aquilo, praticamente tudo ou tudo aquilo que a Filipa disse há pouco. Sinto exatamente nos mesmos termos, com os mesmos desafios, talvez alguma nuance aqui ou lá, mas nada de muito relevante. Agora, este contexto favoreceu quem sabe viver com ele. Ou seja, nós de facto começámos a recrutar na Covilhã e em Bragança e em muitos outros lados, e chegámos às 56 nacionalidades com estrangeiros com contratos locais, não expatriados, com contratos locais, e chegámos em que a alavanca foi precisamente o elemento plataforma, o elemento digital. Nós antes pedíamos o emprego, era para Lisboa ou para o Porto, e quase sempre para Lisboa, e hoje é-nos quase totalmente indiferente o local. E já assinámos muitos contratos de trabalho em que o local de trabalho é a morada do próprio na cidade X ou Y. O que também aproximou essas pessoas da nossa organização, porque antes também consideravam que estavam de fora. Ou queriam mudar de vida, ou queriam vir da Covilhã para outra cidade maior onde o escritório estivesse instalado, e hoje esse não é um tema. E hoje o próprio recrutamento estrangeiro com contrato local vai levantar no futuro algumas questões de natureza fiscal e outras, mas já existe, está em crescimento e vai crescer mais. E, portanto, é um mundo de oportunidades, tendo nós que perceber que a ferramenta e o meio de as realizar é o outro. Quem ficar a lamentar-se porque o mundo andou depressa demais e que o pessoal é que é, e um belo abraço todos os dias de manhã é muito bom, é bom. Mas ficar só a dizer que o mundo quer só isso e não é mais nada, vai ser passado, vai ser ultrapassado. Esta competitividade não perdoa. Isto Mas, Pedro, essa flexibilidade de que nos estava a falar e que as empresas têm dado aos seus colaboradores, no caso também de poderem optar pelo modelo que lhes for mais cómodo, não pode ser considerada aqui uma faca de dois gumes? De 2 ou 3, eu não sei bem de quantos gumes é que uma faca pode ter. Não, tem muitos elementos, é uma realidade nova, é uma realidade, eu tenho a certeza, em que todos vamos aprender. Agora, há regras que também têm que se aprender. O virtual, já antes havia abuso, por exemplo, nos horários. Nós sabemos que ninguém quer cumprir o horário. Às vezes, em certos meios, até fica mal dizer que se cumpre o horário. Parece que é preguiçoso, só faz o horário, não faz mais nada. Só que aqui surgiram elementos novos. O well-being e os benefícios ganharam, é uma das áreas dos RH que mais peso ganhou neste contexto. Por exemplo, o disciplinarmos a nós próprios, a empresa alemã grande, que não é a Siemens, que, por exemplo, proibiu o envio de mensagens a partir de sexta-feira às 8 da noite até à meia-noite de domingo, eu acho que é um precursor de qualquer coisa. Que é, a partir da meia-noite de domingo, pode mandar mensagens para segunda-feira de manhã, mas não passa ao fim de semana, porque isso não é fazível, não é sustentável. É possível fazer algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas depois a certa altura isto é destrutivo para as próprias pessoas, para o seu ambiente, para a sociedade. É destrutivo. Vivemos muitos anos com isto como uma normalidade. Eu estou convencido que não vai ser assim. Que há regras, principalmente no mercado quente, que é o das tecnologias, em que as pessoas não querem. E se fazem alguma coisa, mas se exagerar, no dia seguinte de manhã também tem outro emprego, não tem problema. E andam manifestamente à procura de empresas que procurem e que realmente trabalhem efetivamente, não é nos slogans, o work-life balance, o well-being, todos os benefícios que se põem, todos os acordos que se fazem com parceiros de ginásios ou de outros, e este é o elemento que vai fazer a diferença. Há quem ainda pense que não tem tempo para tratar destas coisas porque tem muito que fazer e vai trabalhar todos os dias 15 horas. Pode fazer. É um modelo tendencialmente de valor acrescentado médio ou baixo. É. E aquilo que nós conhecemos de modelos de trabalho com valor acrescentado elevado não é feito assim. Agora, também é feito com muita abertura para mudança. É feito para temos que não nos agarrarmos à nossa experiência, ao nosso passado, mas utilizá-la, mas ter a consciência que a nossa experiência, se for mal utilizada, é a nossa maior ameaça, porque não nos deixa mudar para o futuro, porque aprendemos num quadro mental diferente a forma de fazer as coisas. E principalmente se no passado houve bons resultados, a propensão para não querer mudar é muito grande. E esse é um elemento, é uma ameaça. Eu digo que a experiência é boa, mas a experiência também é uma ameaça aos passos rápidos que se estão a dar em direção ao futuro. André,
E no caso da multipessoal, novamente pegando aqui no facto de lidar com várias pessoas e com várias empresas, vocês sentem que, tendo em conta todas estas mudanças, a cultura empresarial acaba também por estar a mudar. Se calhar a forma como se fazia ou fomentava a cultura antigamente, hoje em dia não é a mesma, por todos os fatores que conhecemos e que ainda irão surgir. Por isso, pergunto-lhe, considera então que esta mudança é realmente necessária, que quanto mais rápido as pessoas perceberem que se têm de adaptar a ela, mais facilmente será criar uma harmonia na cultura de empresa? Eu não sei se a cultura vai mudar. A cultura é intrínseca, tipicamente, à organização e ela deve ser, de alguma forma, estável. Eu acredito que as atitudes e os métodos podem ajudar a acelerar ou não a disseminação ou a promoção da cultura nas organizações. Não estou em crer que, a não ser nas organizações que têm projetos de transformação muito agressivos ou bastante acelerados, digamos assim, poderão sentir, como no nosso caso aconteceu, sentir que de facto este período acelera bastante uma alteração de paradigmas, uma alteração até de modelos de trabalho para fora, de acompanhamento, seja de clientes ou de candidatos no nosso caso. Há uma preocupação, e isso já se nota naquilo que é a procura de funções, se calhar aqui mais uma vez então pegando nessa tal experiência da nossa relação com clientes, para além daquilo que é o trabalho normal de substituição de pessoas que tenham saído, esteja normal no mercado de emprego, também notamos muitas empresas à procura bastantes empresas aqui à procura de funções que ainda não têm nas próprias organizações, mais ligados a essa parte à componente da transformação, mais ligados a projetos que precisaram de ser acelerados durante este período, mas que na verdade ainda não estão solidificados e não estão totalmente ligados àquilo que é a cultura dessa organização. Falo principalmente da transformação da área comercial, onde tudo o que a componente mais tecnológica associada à área de vendas, por exemplo, mas também aquilo que há necessidade que vamos sentindo em negócios que tipicamente não olhavam para o tema da digitalização como um desafio ou não era assim tão importante e passou a ser. E muito por causa daquilo que o Pedro dizia ainda agora. Os modelos de trabalho em que as pessoas trabalham muitas horas nas organizações eram vistos, sim, de facto, em algumas organizações e algumas áreas e algumas geografias também eram vistos como sendo os mais produtivos. Mas é quase como uma dor, uma situação invisível. Estava lá, sabíamos, contávamos com ela e vivíamos com aquela realidade. Com a pandemia, essa aceleração ou essa pressão é tão grande que passou a ser totalmente visível que é inviável manter este modelo por muito mais tempo. E notamos sim que há algumas organizações que estão muito rapidamente a tentar transformar pequenos blocos das suas empresas para resolver problema a problema. Pessoalmente vejo isso como um grande desafio para os próximos anos, porque provavelmente vão ter aqui falta de um fio condutor e é um pouco, algumas dessas empresas já nos procuram para encontrar algumas pessoas para fazer esse fio condutor, mas diria que talvez o maior desafio da cultura será, sim, nos próximos anos, depois de alguns blocos terem sido resolvidos, a transformação de uma área de recursos humanos, a transformação de uma área de compras, a transformação da área financeira, e depois não haver a ligação entre elas, que poderá ser o maior desafio para algumas das organizações, e falo muito da realidade portuguesa das PMEs, que estejam agora a fazer algum este investimento, onde vão ter aqui maiores dificuldades. Nas organizações muito grandes, as dificuldades eram as que existiam no passado também, não é? São muitas pessoas, muitas CIAs, muitas lideranças, muita diversidade que traz desafios que são bons desafios, principalmente aqui para os meus dois colegas final que estão mais ligados a estes desafios relacionados com o tema da temática dos recursos humanos, mas são desafios que já existiam antes e acredito que aí são a razão da existência e a razão pela qual, e acho que esta pandemia veio trazer, também reforçar isso mesmo, a importância que as áreas de desenvolvimento de pessoas e de acompanhamento de pessoas têm nas organizações, talvez tenham vindo a ser reforçadas nesta fase e têm um papel essencial como tinham antes, mais visível, mas como tinham antes, muito ligado então à disseminação e à promoção da cultura, mas como disse, não acredito que mude a cultura, o que é acelerado em algumas das áreas, mas a preocupação é essencialmente esta, é o futuro, os próximos tempos, em algumas das áreas que ficaram um bocadinho mais abaladas com estas mudanças aceleradas.
Muito obrigada, André. Obrigada também à Filipa e também ao Pedro. Chegamos assim ao fim da nossa conversa sobre os desafios da cultura empresarial neste regresso gradual à normalidade. Obrigada a todos pela vossa disponibilidade e até à próxima.